O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse 9º domingo do tempo comum quer nos ensinar que a lei de Deus, ela só é divina, de fato, se ela conduz o homem a Deus e o faz viver de verdade. Essa é a condição para que a lei divina seja de fato de Deus. A finalidade de toda a prática religiosa é conduzir cada um de nós à comunhão com Deus e dessa maneira fazê-lo viver, fazer o homem viver. Então, tudo está ordenado para esta comunhão, para esta amizade com Ele. As coisas religiosas, elas só têm valor se elas me configuram ao Cristo. E nesse sentido, a palavra de São Paulo na segunda leitura é muito oportuna. São Paulo, ele diz que ele suporta tudo, trazendo na sua carne, trazendo na carne de sua vida os sofrimentos de Cristo, para que a vida de Cristo, a glória de Cristo, seja manifestada no seu corpo, seja manifestada na sua existência. Em outras palavras, tudo vale a pena. Todo trabalho, todo sofrimento, todas as privações, toda obediência à lei vale a pena somente enquanto elas nos levam a Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. Então, eu gostaria que cada um de nós agora nos examinássemos.
nos perguntando: a minha vida religiosa, a prática da lei, a observância dos preceitos, por exemplo, o domingo, que é um preceito, a missa dominical, a observância da lei, a observância da minha prática religiosa, ela tem me configurado a Cristo? A obediência aos mandamentos tem feito com que o meu corpo, com que a minha vida expresse a vida de Cristo? Ou a minha prática religiosa é aquela fiel, mas que não muda em nada o meu caráter? Eu sou fiel à missa dominical, não perco por nada, porque eu sei que a missa dominical, se eu perdê-la, é pecado mortal. Se eu faltar à missa aos domingos, é pecado mortal. Então eu vou à missa todo domingo, fielmente. Não falto. Faço de tudo, o impossível, para que eu não perca a missa dominical. Mas em contrapartida, a minha vida continua a mesma. Eu não me configuro a Cristo. Eu não sou imagem de Cristo nesse mundo. Irmãos e irmãs, somente nesse sentido é válido falar da observância à lei. Se a lei não me configura a Cristo, ela é seca, ela é morta. Eu posso ser fiel a todos os meus deveres de padre, tudo que o meu ofício me obriga, mas se eu o faço somente pela lei, pela obrigação, e não com um desejo profundo de me configurar a Cristo, de nada vale. É seca, é morta. Isso também vale para todos vocês, para todos nós. Então, a liturgia de hoje está nos chamando a refletir sobre isso. Para o judeu, o que mais aparece na liturgia de hoje é a observância do sábado. Mas esta observância do sábado para o judeu havia perdido o sentido, pois já não conduzia para Deus. Vejam, originalmente, por que o sábado foi instituído como o dia de santificação para os judeus? 3 motivos, 3 significados. Primeiro, que o sábado era para recordar o 7º dia da criação. Diz a Escritura que no 7º dia Deus parou para respirar. Então, se Deus descansou, é justo que nós também descansemos. Trata-se de um preceito que levava o judeu a imitar a Deus, a dar graça pela criação. Esse era o primeiro motivo por que eles observavam o sábado. O segundo era para lembrar a aliança de Deus com o povo no Monte Sinai. Deus, que havia entregue os seus mandamentos, a sua lei a Moisés, ao povo, quis que o povo, um dia na semana, pudesse se lembrar dessa aliança, o sábado. O sábado era para lembrar da aliança. E o terceiro motivo pelo qual o sábado foi instituído para santificar o povo judeu, foi dito na primeira leitura de hoje. Lembrar a libertação da escravidão do Egito. Tratava-se de um momento para celebrar a liberdade, para celebrar o descanso, para celebrar o alívio da libertação. Então, o sábado, ele tinha esse objetivo, levar o povo a uma comunhão plena com a sua história de salvação. Mas o que se tornou o sábado para o judeu? Um fardo pesado, uma tensão. Porque, por exemplo, esse sentido sobrenatural, ele foi substituído por observâncias vãs. Por exemplo, eles não podiam tocar em objetos de trabalho nenhum, nem tocar. Não podiam tocar em dinheiro, nem comprar e nem vender, nada nesse dia. Não podiam acender fogo. Né? Se nós fôssemos judeus, não estava enrolado, né? Não poderia acender o fogo da churrasqueira no sábado, no domingo. Né?
não podia acender fogo, não podia cozinhar. Tinha que preparar tudo antes, porque no sábado não podia fazer absolutamente nada. Vejam, irmãos e irmãs, a lei, ela se tornou absoluta e por isso perdeu o sentido. Quando a lei se torna absoluta, ela já não salva ninguém. Qual que é o sentido da lei do sábado? Era para recordar o dia da criação, era para lembrar a libertação do Egito, era para celebrar a aliança com Deus. E eles transformaram essa lei em coisas inúteis, em coisas vãs. Então, a lei perdeu o sentido. Agora vejam, o sábado, ele foi substituído por nós cristãos pelo domingo. Por quê? Porque no domingo, nosso Senhor ressuscitou. No domingo, nosso Senhor nos inaugurou uma vida nova. E qual é o sentido do domingo para nós? Algumas coisas preservam aquilo que os judeus vivem em sua tradição. Vejam, o domingo para nós tem 3 elementos, tem 3 significados. O domingo é também para recordar a criação do mundo. O domingo é também para recordar o 8º dia da criação, em que o mundo se renovou em Cristo, o dia da ressurreição. E por último, o domingo é também motivo de descanso, mas não apenas para santificar a interrupção do trabalho, mas para nos lembrar do descanso eterno que Deus nos dará na vida eterna. Então, aqui está os 3 significados do domingo. Esta é a finalidade do preceito dominical. Se nós nos esquecemos disso, se nós nos esquecemos da finalidade, do sentido sobrenatural da lei, essa lei, ela se torna seca e ela não nos colocará em comunhão com Deus. No Evangelho, nós temos uma cena muito significativa nesse sentido. Um homem com a mão seca. Esse homem com a mão seca, ele representa o gênero humano que esqueceu o sentido da lei. O homem da mão seca é aquele ressecado pela infecundidade das suas obras. É aquele que cumpre a lei pela lei, mas permanece com a mão seca. Irmãos e irmãs, esse homem da mão seca no Evangelho, ele lembra Adão, o nosso primeiro pai. A nossa mão começou a secar lá no Gênesis, quando Adão, com a sua mão, pegou o fruto proibido, comeu do fruto proibido. A nossa mão começou a secar ali, e as nossas obras começaram a ficar infrutíferas ali, por causa do pecado. Mas notem o que diz o Evangelho, o que Jesus faz com esse homem da mão seca. Porque esse homem significa cada um de nós. Talvez você esteja olhando para aquilo que eu estou dizendo e se reconhecendo, dizendo: é verdade, Padre, eu cumpro toda a lei, eu cumpro todo o preceito, mas a minha vida é seca. Mas a minha vida não está em comunhão com Deus. Eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos, mas esse cumprimento, essa observância não muda o meu coração. Eu continuo egoísta, eu continuo vaidoso, eu continuo soberbo, eu continuo infiel. A lei não tem me mudado. Eu participo da missa todo domingo fielmente, mas continuo a mesmíssima pessoa. Sou um homem da mão seca. As minhas obras não frutificam. O que eu faço, então? Olhemos para o que Jesus faz no Evangelho. Ele chama o homem da mão seca para o meio. Levanta-te, estenda a tua mão. Hoje nós poderemos também estender a mão, a nossa mão seca,
que já não produz obras de santificação. Vamos estendê-la para receber Jesus na Eucaristia. Ele vai estender a mão dele sobre nós, como fez na cruz. Na cruz, Jesus estendeu as suas mãos, e uma vez que ele estendeu as suas mãos e direcionou para nós, nós temos a possibilidade de ter as nossas mãos secas curadas, de ter a nossa vida espiritual renovada, de ter a observância das leis, dos mandamentos, renovada em nós. Que a nossa prática espiritual, irmãos e irmãs, possa de fato nos transformar em outro Cristo. O maior exemplo que nós temos dessa transformação é São Paulo na segunda leitura. Ele diz: eu trago em minha vida, na minha carne, manifestada no meu corpo, a vida de Cristo. Esta é a finalidade da vida cristã. Então, cada um de nós olhemos para nós mesmos. Esses sinais da vida de Cristo estão presentes em mim? As marcas de Cristo estão presentes em mim? Porque do contrário, irmãos e irmãs, não adianta a fidelidade à lei. Que a nossa fidelidade aos mandamentos, a regra de vida da comunidade, que a nossa fidelidade a Cristo possa de fato produzir em nós homens e mulheres novos, não mais com as mãos secas, mas com as mãos, com as obras cheias de vida, capazes de nos levar para a vida eterna. Que essa liturgia possa falar ao nosso coração. Estendamos a nossa mão seca ao nos aproximar de Cristo na Eucaristia, para que Ele possa curar os nossos corações e as nossas obras sejam obras frutíferas, obras que geram em nós homens e mulheres novos.